Olá, tudo bem? Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a importância do estudo e trazer algumas referências, de grandes estudantes da humanidade, que impactaram a vida, pelo menos da sua comunidade ou quiçá do mundo, através do estudo. Mas antes disso, eu gostaria de conversar um pouco sobre a relação que a gente tem com o estudo. Que o estudo é bom, que o conhecimento, a sabedoria são positivos, para a vida humana. Eu acho que é uma realidade que já está um pouco dada, até mesmo batida, A gente sempre fala, olha, isso tudo é bom. Dada, batida no sentido de assim, todo mundo sabe, mas às vezes a gente não entende. Então, assim, primeira coisa, eu queria trabalhar essa questão que a gente tem, a relação do estudo, como um dever, como uma responsabilidade. O estudo é sim um dever, é uma responsabilidade, é uma tarefa que a gente precisa fazer, mas muito mais do que isso, Porque essa visão ela acaba limitando um pouco o estudo. Eu gosto de pensar no estudo como uma oportunidade, Uma oportunidade de conhecer a verdade. E a verdade é aquela verdade com V maiúsculo, aquela verdade que nos conecta com a vida, de fato. Porque através do estudo, a gente consegue saber a verdade sobre o nosso passado, o passado do nosso povo, sobre a nossa cultura, sobre o nosso dia a dia, mas também sobre a natureza, sobre o ciclo da vida, dos animais, dos seres humanos, enfim. Ele é uma oportunidade de expandir os limites da nossa mente. Nós vivemos, a nossa consciência, ela está ali na nossa mente. A gente é do tamanho do nosso conhecimento. E isso eu não falo como um efeito de um jargão, uma frase de efeito. Nós só conseguimos compreender o mundo através das nossas próprias lentes. Conforme eu vou estudando mais e conhecendo mais o mundo, eu consigo compreendê-lo melhor. Eu consigo ver o mundo de uma forma muito mais ampla. Com certeza, qualquer pessoa que já estudou, que estuda, mesmo a pessoa que menos gosta de estudar, que tem mais dificuldade de concentração, enfim, já vivenciou aquele sentimento de receber uma informação, aprender um novo conceito e de repente ter um clique, Nossa, isso explica outra coisa que eu nunca tinha entendido ou que eu nunca tinha parado nem para pensar, Eu lidava todo dia com isso e nunca tinha entendido, enfim, nunca tinha me chamado a atenção. Esse encantamento, esse sentimento de encantamento mesmo, através do estudo, Qualquer pessoa já vivenciou isso alguma vez na vida. E quando a gente tem a sorte, de experienciar esse sentimento, a gente geralmente não esquece mais aquela informação, porque esse encantamento ele produz um sentimento muito bom por ter ampliado de fato a nossa visão. Então a gente compreende o mundo, o tamanho do nosso conhecimento é o tamanho da nossa consciência. Existe um provérbio ganês que fala que o conhecimento é a chave para o ouro que ninguém consegue roubar. Eu acho que aqui quase todas as pessoas também já ouviram de alguma pessoa mais velha, às vezes até da nossa família, que o conhecimento ninguém pode tirar de você. Mas por que o conhecimento é algo que eu quero que ninguém... É algo, um ouro, que ninguém pode tirar e por isso é tão valioso? Porque ele me ajuda a compreender o mundo. Partindo para as referências, eu gostaria de, além de só compreender o mundo, como eu posso mudar o mundo a partir dessa nova compreensão? Então eu queria pegar o exemplo da Malala. Malala Yousafzai. É uma mulher paquistanesa que é muito conhecida, ela se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz por defender o direito de mulheres a receber educação. Então a Malala, nasceu e cresceu no Paquistão e em 2007 o Paquistão foi dominado por um grupo extremista muçulmano chamado Talibã. E esse grupo proibiu o acesso de mulheres à educação. Ela, como sempre, gostou muito de estudar, ela era filha de professor e sempre demonstrou um interesse, uma curiosidade muito grande para entender como as coisas funcionavam. Começou a postar na internet o dia a dia das mulheres ali sob o domínio do Talibã, no Paquistão, e advogar, defender, reivindicar o direito das mulheres no Paquistão a receberem educação. Não preciso nem dizer que esse grupo não ficou contente com essa atitude da Malala. E em 2012, quando ela tinha de 14 para 15 anos, ela foi vítima de um atentado de um membro do Talibã. Então, um homem armado atirou no ônibus que ela estava e esse tiro a atingiu na cabeça. Ela quase morreu, ficou internada, teve que passar por diversas cirurgias, mas graças a Deus sobreviveu, E hoje, ela, depois desse atentado, ela teve uma fama, um reconhecimento muito maior, mundial, e chamou a atenção da mídia internacional
para essa questão. E com isso, ela decidiu criar uma fundação, a Fundação Malala, que tem, né, o objetivo de ajudar, facilitar o acesso, garantir o acesso de mulheres à educação no mundo todo. Então, a partir disso, ela conseguiu mudar o mundo, né? Mas trazendo de novo a importância disso do estudo como uma oportunidade, né? Ela queria a oportunidade de ampliar os seus horizontes. E também traz a questão do estudo como um privilégio, no sentido de eu tenho a chance de conhecer coisas que os meus antepassados não conseguiram. Tanto porque, às vezes, várias teorias, várias descobertas não tinham sido feitas, tanto porque a realidade daqueles tempos não permitiam com que eles estudassem, não possibilitava o estudo para eles e para elas. No caso da Malala, né? Outro exemplo muito inspirador é o do William Kwakwamba. Ele é um homem que nasceu e cresceu no Malawi, que fica na região oriental da África. Ele nasceu numa vila, né, longe dos centros urbanos, numa família de camponeses. Toda a sua vila, né, não só a sua família, mas toda a sua comunidade, sobrevivia através do trabalho agrícola. Só que quando ele tinha 11 anos, começou uma onda de crises climáticas no Malawi, que provocou secas consecutivas, né, e cada ano que passava as colheitas eram piores. Então, ele teve que deixar a escola, porque a família dele passou a ter uma refeição por dia, cada vez mais simples essa refeição, e através, né, diante dessas dificuldades, não conseguiram manter os estudos do William, e ele teve que sair da escola. Só que quando ele saiu da escola, né, foi proibido de continuar frequentando as aulas, porque os pais não conseguiam pagar os estudos do menino, ele começou a contemplar, assim, a realidade, né, dele. Ele fala, né, ele narra isso numa biografia, falando que ele via o futuro que ele tinha ali, e por mais que ele respeitasse, admirasse muito o trabalho dos pais, ele não queria aquilo para ele queria algo diferente. Então ele passou a frequentar a biblioteca do colégio, porque ele gostava mesmo de entender como as coisas funcionavam, e começou a se interessar pelos livros de engenharia, de física, de mecânica, e ele se deparou com alguns livros que ensinavam como fazer um moinho de vento, que podia bombear a água, trazer aquela água lá debaixo do solo para a superfície. E ele teve esse sentimento de um estalo que ligava uma coisa com a outra. Ele falou, bom, se eu conseguir tirar a água do solo, eu consigo também conectar com outro livro que me mostrava como distribuir a água em canais de irrigação. E ele começou a tentar fazer isso. Parece agora falando uma coisa muito inimaginável, né? Como uma pessoa numa vila tão simples ia fazer isso? Está muito distante de mim. Eu, né, simples que sou, não tenho dificuldades de estudar, nunca conseguiria fazer isso. Mas não, ele fez um protótipo muito simples. Quando o William desenvolveu tudo isso, ele passava fome, de fato. Tinha que ir até a biblioteca do colégio e só ler os livros sem ninguém explicar, né? Então, muitas vezes a gente, né, faz uma autocrítica, né? Poxa, eu tenho tantas facilidades e não faço metade do que o William fazia, né? A professora não me explicou essa frase, como que eu vou aprender, né? Eu não sei, eu não tenho acesso ao melhor computador para poder ter as plataformas, né, mais avançadas, mais atuais, para poder aprender. Mas diante dessas dificuldades, o William não parou, né? Ele não tinha nem os materiais necessários para fazer o moinho. E o que ele fez? Ele pediu ajuda para alguns amigos e começou a vasculhar os ferros velhos da região, né, desmontava aparelhos e, né, para conseguir ferro, cobre, enfim, canos, e conseguiu montar um aparelho muito simples, né, mas que deu certo. Ele gerou eletricidade através desse moinho eólico, depois começou a carregar os celulares e tal, depois conseguiu fazer um moinho maior, cada vez maior e cada vez maior, né, maior o suficiente para conseguir de fato, né, a retirada da água do subsolo, né, e depois a irrigação das plantações. Bom, não preciso dizer que ele chamou a atenção da mídia internacional e isso mudou a vida dele para sempre, né, recebeu várias oportunidades de estudo, mas ele não mudou apenas a vida dele ou da família dele com o estudo, ele mudou a vida de toda a cidade dele através dessa descoberta. Toda a cidade que dependia, né, desse trabalho agrícola e que estava sofrendo com a seca, né, foi impactada positivamente pelo esforço do William, né, que podia ter parado nas primeiras adversidades, né, nos primeiros obstáculos, né, agora minha família não tem o que comer, eu tô com fome, eu não consigo ir pro colégio, eu não tenho os materiais necessários para fazer esse moinho, mas não, ele foi em frente. Mas mais do que também a persistência dele, né, o que tem de comum entre ele e a Malala? Né, esse desejo, essa curiosidade, porque eles entenderam que o estudo é uma oportunidade. Não só, claro, já é muito, né, muito significativo mudar a vida concreta das pessoas, mas isso tudo começou
antes porque eles viram o estudo como uma oportunidade de entender melhor o mundo, porque eles entenderam que nos traz uma satisfação muito grande compreender melhor nós mesmos, o mundo, a natureza, o nosso povo, né? Porque o estudo é isso, ele amplia o tamanho da nossa mente, e isso amplia o tamanho que nós somos interiormente, né? Porque eu só consigo analisar o mundo através das lentes que eu tenho, e se minha lente é muito limitada, se eu só tenho uma lente, eu só consigo enxergar uma parte do mundo. Quando a gente tem esse sentimento de estalo, né, de poxa, agora entendi o porquê das coisas, a gente passa a reparar nas coisas, né? Eu gosto de brincar quando eu falo para as alunas, né, quando eu estou falando sobre Roma Antiga, né, analiso o impacto que Roma Antiga tem na nossa vida e tal, e eu falo, olha, vocês sabem a origem dos nomes dos meses? Julho, agosto, né? Então faço essa referência, essa ponte, né, com o imperador Júlio César. Depois, em seguida, agosto, foi em homenagem ao imperador Otávio Augusto. Esses meses não existiam, né? Eles foram criados para homenagear essas figuras romanas, e os nomes de meses anteriores, que já eram utilizados antes disso, foram empurrados 2 meses para frente, para que julho e agosto, que são meses ali do verão no hemisfério norte, onde fica a Itália e Roma, foram empurrados para frente. Então, setembro, que era o mês 7, por isso lembra, o mês 7 virou o mês 9. Outubro, que lembra o mês 8, virou o mês 10, porque foi 2 meses para frente. E as meninas ficam encantadas de saber essa informação, de nossa, eu nunca tinha reparado, nunca tinha parado para pensar no nome dos meses, e agora eu sei, agora, né, eu entendo. Toda vez que eu falo outubro, eu lembro do porquê. Quando eu falo julho, eu lembro, né, do imperador. Porque agora o meu universo se expandiu, né, e eu consigo perceber mais coisas do mundo. Existe uma frase muito famosa do Albert Einstein que fala, né, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. E o estudo nos promove isso, a amplitude de conhecimento, de compreensão do mundo, né, uma visão mais ampla, mais macro do mundo. Finalizo só com uma frase também de uma das minhas escritoras favoritas, Marguerite Yourcenar, uma escritora belga. E em um dos seus livros, um dos seus personagens diz, né, que o verdadeiro lugar de nascimento é aquele sobre o qual a gente lança o primeiro olhar inteligente sobre nós mesmos. E ele diz que a primeira pátria dele, portanto, foram os livros, porque foram nos livros que ele se descobriu, que ele descobriu o que ele era, o que ele gostava, o que ele achava de verdade do mundo. Então, que a gente tenha cada vez mais essa relação com o estudo como uma oportunidade de nos conhecer e de mudar o nosso entorno. Muito obrigada. Senhoras mamães, senhores papais, senhores vovôs, senhoras vovós, padrinhos e madrinhas, todos os responsáveis dos meninos, das meninas, dos rapazes e moças do Colégio Caminhos e Colinas. Estamos iniciando um novo caderno do nosso curso de formação familiar. O título desse caderno é Deus na Vida Cotidiana. O objetivo desse curso aqui, desse caderno, é mostrar como que nós nos encontramos com Deus pessoalmente, em todos os momentos comuns da nossa vida. Todos nós acreditamos em Deus, mas é muito comum a gente achar que Deus está lá no céu e eu estou aqui na terra. Ou Deus me criou, me deu corda, antigamente se falava deu corda, né? Hoje em dia a gente poderia falar, colocou uma bateria e soltou a gente por aí, a gente fica andando e tudo bem, Deus está lá cuidando da vida dele. Ou ainda a ideia de que esse encontro com Deus é um encontro que a gente faz em alguns momentos especiais da nossa vida, como, por exemplo, quando a gente vai rezar, ou quando a gente vai ao templo, a gente vai assistir à missa, ou quando há uma ocasião especial, quando se recebe um sacramento, o batismo, por exemplo. Então aí há um encontro com Deus. Aí eu passo por Deus, Deus passa por mim, a gente se cumprimenta um pouco, conversa um pouquinho, mas logo depois a gente toca a vida para um lado e Deus toca para o outro. Entendeu? Essa é uma ideia que, se a gente for pedir para alguém dizer, explicar, as pessoas vão dizer, não, nós estamos com Deus sempre, Deus está presente em todos os lugares. Mas só na cabeça da gente. Na verdade, na prática,
nós vivemos, nós, pessoas que pretendem ser boas, nós, pessoas que pretendemos ser responsáveis, nós, até pessoas que somos religiosos de alguma forma, nós praticamos a nossa religião, até nós achamos que Deus é uma coisa que a gente encontra de vez em quando. E que ser santo, por exemplo, é uma coisa para pouca gente. Não é uma coisa para todo mundo. E na verdade não é isso. Na verdade, Deus nos criou para sermos santos. Todos nós. Não é o padre, não é o pastor, não é a freira, não é aquela pessoa especial, Madre Teresa de Calcutá, o Papa João Paulo II, esses são santos, mas isso aí é uma categoria especial de gente. Não, Deus criou cada um de nós para ser santo. É sobre isso que nós vamos conversar, né? O mote do nosso curso inteirinho é aquela frase de Jesus: sejam perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Uau. Se eu devo ser perfeito como Deus é perfeito, então eu devo ser santo. Tá bem? Então, o que é a santidade? A santidade, nesse sentido que nós estamos explicando aqui, conversando, a santidade é realizar em nós o projeto de Deus. Nós sempre conversamos isso quando nós temos as nossas reuniões de paz aqui. Alguns de vocês que já tiveram reuniões aqui estão cansados de ouvir isso. A ideia de que cada um de nós, cada um dos seus filhos, cada um de vocês, eu, né, cada um de nós é uma pessoa única. Ou seja, Deus nos criou como únicos. Só existe eu como pessoa. Não tem mais ninguém igual a mim. Cada um de nós é único. Existe a pessoa e existe o resto do universo. E Deus tem um plano especial para você que está aí conversando comigo, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu sobrinho, para cada um de nós. Um plano, e qual é esse plano? O plano é que cada um de nós atinja um determinado, vamos dizer assim, um determinado fator de crescimento que nos tornará aquilo que Deus quer de nós. E isso que Deus, esse ponto que Deus quer de nós é o que nós chamamos de santidade. E para isso, não é preciso você estar numa categoria especial de gente que vive num convento, ou que faz uma obra de caridade, ou que é um padre. Não, isso se faz no cumprimento do dever cotidiano. O dever cotidiano, esse dever que nós fazemos, que nós temos que cumprir todos os nossos dias, esse nosso dever é o dever que nós temos que cumprir para ser santo. Se eu cumprir o meu dever de pai, o meu dever de professor, o meu dever de profissional, o meu dever de arrumadeira, o meu dever de enfermeira, o meu dever que seja, qualquer um, se eu cumprir bem esse dever, eu estou me santificando nesse dever. Claro que eu posso cumprir o meu dever de uma maneira clara, aberta, boa, ou posso cumprir de uma maneira escura, fechada. O que é cumprir o dever? Vamos fazer a comparação que o autor do nosso livro faz. A comparação é a comparação de estar numa sala fechada, com as janelas fechadas, ou estar numa sala com as janelas abertas. Eu estou na sala, mas o fato de eu estar na sala com as janelas fechadas e tudo escuro, eu tenho consciência de que estou numa sala, eu tenho mais ou menos consciência dos objetos que me rodeiam, eu percebo as sombras que existem aqui e ali, e eu estou, vamos dizer assim, estou aqui. Mas é muito diferente quando você está num lugar onde a luz entra por todos os lados e você percebe tudo, até os mínimos detalhes. Você está fazendo o seu dever. Agora, seu dever pode ser feito de uma maneira escura ou de uma maneira luminosa. Por exemplo, nosso dever de pai de família.
pessoa pode dizer o seguinte: eu cumpro meu dever de pai de família. Né? Eu ponho comida em casa, eu cuido da saúde dos meus filhos, né? Eu dou para eles aquele conforto que eu posso dar. Estou cumprindo o meu dever de pai. Entende? Tá. Está cumprindo o dever de pai, mas você está cumprindo o dever de pai mais ou menos como quem está batendo ponto. Quer dizer, você está pensando no seu filho, você está pensando na sua casa como sendo o lugar onde se dorme, onde se come. Você está vendo seus filhos como pessoas que precisam ser alimentadas. É verdade. Mas é muito mais do que isso, né? Como é que seria um jeito maior, mais aberto, mais luminoso de cumprir esse dever? Né? Criar seus filhos como pessoas de bem, que tenham personalidade, que tenham caráter, lembre-se do nosso curso de formação do caráter, que tenham virtude, para não serem engolidos pela moda, para não serem levados pela opinião pública. Eu vou prestar atenção neles, vou ter carinho com eles, vou ter vigilância, vou ter severidade, vou ter doçura, tudo isso ao mesmo tempo, para que eles sejam o que eles devem ser. E quando eu estou fazendo isso, eu estou sendo pai ou mãe como Deus quer que eu seja. E no trabalho? Dever profissional. Eu trabalho numa empresa mecânica, eu sou mecânico, eu trabalho com 5, 6 colegas numa empresa de consertando automóveis, eu faço aquilo que eu preciso fazer. Eu cumpro o meu horário, né? O chefe manda eu fazer tal coisa, eu faço. O chefe manda eu trocar aquela bronzina, eu toco. O chefe manda eu fazer qualquer outro assunto, eu faço. Eu cumpro o meu trabalho, faço arrumadinho, limpo e está acabado. Tá certo? Tá. Você cumpriu o seu dever? Cumpriu. Você recebeu o seu salário? Recebeu, tudo bem. Entende? Mas, veja, eu tenho consciência do que é certo, do que é errado. Eu percebo que esse serviço aqui, né, ele vai dar problema no futuro. Ninguém vai me culpar, mas vai dar problema no futuro. Eu percebo que essa peça aqui devia estar mais bem arrumada. Eu apertei aquela porca de uma forma que eu sei que não está bem. Entende? Eu fiz o negócio apressado, eu verifiquei se as juntas estão corretas. Entende? Eu deixei passar, porque ninguém vai perceber, o carro vai funcionar da mesma maneira, e se der problema, vai dar daqui a 6 meses, aí ninguém vai me culpar. Dá para perceber a diferença? Eu não tive aquela consciência, aquela plena consciência de que eu podia ter feito esse trabalho melhor. Isso se aplica para qualquer outro tipo de dever. Dever religioso, por exemplo. Por exemplo, cada um examine e veja aí, se cumpre corretamente seus deveres religiosos ou se cumpre só para bater ponto. Por exemplo, há deveres que são difíceis de cumprir. Aí a gente pode dizer o seguinte: eu não consigo fazer isso. Tá bom, às vezes você não consegue mesmo. Às vezes você não tem realmente capacidade ou não tem jeito para fazer aquilo. Se me pedirem para fazer embaixadinha no futebol, eu não consigo. Entende? Então não adianta me pedir para fazer isso. Entende? E também não preciso aprender, porque ninguém morre por não saber fazer embaixadinha. Entende? Mas algum outro tipo de dever eu preciso aprender. Se eu não sei, por exemplo, ser bom pai. Posso não ser um bom pai. É difícil para mim ser um bom pai? Pode ser. Porque realmente ser bom pai é muito complicado. Entende? Mas aí está uma coisa que eu não posso dar desculpa. Entende? Aí eu tenho que aprender. Entende? Aí eu não cumpro direito meus deveres de marido ou meus deveres de esposa. Eu não consigo. Cara, tem que conseguir. Aí não tem jeito, não tem desculpa. Há coisas que você pode dar desculpa, porque não é necessário, mas outras coisas que não. Entende? Aí é preciso pôr a mão na consciência, fazer. Não, eu vou aprender esse negócio. Como é que eu vou aprender? Por que eu vou aprender? Eu não tenho tempo. Entende? A maior parte das vezes, quando a pessoa diz que não tem tempo, ela está dando desculpa. Porque a gente sempre arruma tempo para aquilo que a gente gosta. Mas às vezes não tem tempo mesmo.
Vamos admitir que às vezes não há tempo. Quando não há tempo mesmo, paciência. Não dá para fazer, não deu, acabou. Entende? Mas a maior parte das vezes eu preciso parar para pensar, será que eu não estou inventando esse negócio? Entende? Há um provérbio antigo que diz que os namorados sempre têm tempo um para o outro. Quando a gente faz a coisa para o amor, a gente encontra tempo. Agora mesmo, um pouquinho antes de chegar aqui na escola hoje, eu vim com um Uber e o motorista, ele comentando comigo, conversando, né? Ele disse, eu quero voltar para Paraíba, para o sertão da Paraíba. O meu desejo de vida é viver lá no sertão da Paraíba, aquela vida calma, sossegada. Ele tem um ideal de vida, né, que ele morou no interior da Bahia, agora ele está indo para o interior da Paraíba, porque a esposa dele é de lá. Eu, brincando, conversando com ele, perguntei, por que você não vai agora? Ele falou, não, a minha filha está estudando medicina. A minha filha precisa de mim agora. Entende? Medicina não dá para ela ficar trabalhando, né, e estudar ao mesmo tempo. Não dá, tem que dedicar o dia inteiro para o estudo. Mas se Deus quiser, esse ano ela passa. Ela está estudando muito, está se dedicando muito a isso. E eu estou sustentando ela, estou mantendo ela. Assim que ela acabar, eu vou para a Paraíba. Vocês estão percebendo? Entende? Veja, a menina está com 20 anos. Ele podia dizer, a minha filha que se vire. Entende? Se ela quiser fazer medicina, ela faz. Não, não, a minha filha vai ser médica e eu vou me sacrificar para que ela seja médica. Enquanto isso, eu fico aqui. Depois eu vou para Paraíba. Entende? Veja, ele está fazendo a coisa, cumprindo o dever de pai, mais do que seria exigível por um pai cumprir. Ele não está sustentando a filha, está mantendo a filha no estudo para a medicina. Entende? Por quê? Porque ele ama a filha dele, está fazendo as coisas por amor. E quando a gente faz as coisas por amor, a gente sempre arruma tempo para fazer. Né? E fazer com elegância. Às vezes a gente cumpre o dever, mas cumpre com cara feia. Entende? Outra forma de santificar o nosso trabalho, de santificar nosso dever, é cumprir o nosso dever com elegância. A diferença entre cumprir o dever e cumprir com elegância é mais ou menos a diferença do jogador de futebol, do atacante que está correndo, ele tropeça na bola, entende? A bola entra e ele meio que entra junto no gol também, junto com a bola, né? E a gente fala, valeu o gol, valeu. Mas foi um gol feio para burro, né? Do que um gol bonito, feito com elegância, de um Messi, para quem é mais velho e conheceu essas joias do futebol, né? De um Rivelino, de um Pelé. Eu sei que o pessoal mais novo nem sabe, nem lembra disso, mas para quem viu essas jogadas, perceber que isso é ser elegante. Né? Isso é marcar um gol com categoria, com elegância. Entende? Nosso dever deve ser cumprido com categoria, com elegância e com amor. Em primeiro lugar, cumprir. Como é que a gente cumpre um dever por amor? Em primeiro lugar, agradecendo a Deus. Meu Deus, o Senhor me deu esse serviço, o Senhor me deu esse dever, eu vou cumpri-lo bem. Eu vou cumpri-lo bem oferecendo esse dever para o Senhor. Eu vou transformar esse dever em oração. Continue lendo a apostila, o livro. Eu ainda estou no capítulo 5, aqui estou na metade, eu devia até o 10, né? Mas já acabou o nosso tempo aqui. E esse assunto é um assunto maravilhoso. Eu aconselho que vocês leiam e que vocês também conversem com os filhos de vocês sobre isso. Como cumprir bem o nosso dever e como transformar o nosso dever em oração. Leiam, conversem com os filhos de vocês. Tá bem? Até mais.